é meio complicado, assim, porque eu acho que é difícil, muita coisa é muito contraintuitiva, assim, nessa parte da física, e isso cai muito, o problema é que isso cai muito pouco no Enem também, sabe? O problema, assim, né? Eu acho que é um ponto positivo também, porque é bem complicadinho, né, no final das contas. E, enfim, então é bom que cai pouco, mas eu acho que, não sei, eu acho que é importante falar pelo menos um pouco, porque vai que cai, né? E se cai, provavelmente, assim, eu imagino que seja algo um pouco mais na linha, sei lá, enfim, eu pesquisei e tal, vi alguns vídeos desses canais, assim, que falam mais voltados pro Enem, tipo, o que que eles sugeriam, né, assim, talvez de olhar mais dentro dessa área de física moderna. E eles falavam que é interessante pensar principalmente nas aplicações, sabe? Algumas aplicações principais, assim, alguns fenômenos, mas aí a ideia é tentar explicar mais ou menos assim por alto quais são as ideias principais e tentar correlacionar com os fenômenos. Eu acho que o principal é vocês saberem os fenômenos mesmo, tá, pessoal? Porque certamente não vai cobrar nada muito complexo, porque realmente é uma parte que é bem complicadinha da física ainda, é uma parte que ainda tá bem em desenvolvimento, né? Vocês vão ver, ela se contrapõe muito, um detalhe importante, ela, tipo assim, ela tem algumas diferenças, né, significativas também em relação à física mais clássica, assim, né? Por exemplo, a mecânica lá de Newton e tal, principalmente quando a gente pensa na gravitação, mas meio que não necessariamente uma invalida a outra. Tipo, a ideia principal, na verdade, assim, eu acho que a gente pode pensar, é que a física moderna, ela pensa em escalas muito pequenas de energia, assim. Então, enfim, eu acho que eu já posso ir começando, então. Então, de forma geral, assim, igual eu estava falando, a física moderna, a gente tem que pensar nela principalmente quando a gente pensa é, em escalas, é um pouco contraditório, né? Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, lá na mecânica quântica, né? Na física quântica, a gente está pensando em escalas muito pequenas de energia. E quando a gente vai pensar lá na relatividade, a gente está pensando em velocidades muito altas, né? Principalmente na relatividade restrita lá, ela é mais perceptível em velocidades muito altas, assim, velocidades próximas à velocidade da luz. Por isso que a física moderna, assim, ela surgiu bem depois da física clássica, porque a física clássica ela lida com escalas de energia mais próximas do nosso dia a dia. Então é muito mais fácil da gente observar ali, tipo, as, aquilo que meio que está de acordo com a física clássica do que em relação à física moderna. Então, mais ou menos isso. Porque a, porque a física moderna ela lida com escalas muito diferentes, escalas que não são palpáveis. Aí só repetindo aqui uma coisa que eu falei, acho que não estava todo mundo. Boa noite, Maria. É, que o principal, assim, eu acho que o principal que tem que ficar dessa aula, assim, essa aula é bem, tipo, uma introdução, porque é um tema bem complicado e o Enem não costuma cobrar muito, mas, enfim, eu me baseei lá no cronograma do professor Eric e eu dei uma olhada, às vezes pode cobrar, sabe? E quando ele cobra, assim, um comentário, é meio que bem contextualizado, sabe? Então, é um pouco mais de aplicação mesmo. Então, acho que o principal, assim, se vocês conseguirem pegar um pouco a ideia, assim, mais ou menos, algumas, tipo assim, da onde que surgiram as ideias, é interessante, mas não vai ser nada muito aprofundado, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para aprofundar muito. E o ideal é vocês entenderem mesmo as aplicações e como que isso surge, em qual contexto. Então, igual eu falei, né? A física moderna ela lida com escalas muito pequenas de energia e com escalas muito grandes de velocidade, vamos dizer assim, que não são coisas que a gente vê muito no nosso dia a dia e então isso dificultou muito a percepção. Enfim, então vamos começar aqui. Eu acho que é importante contextualizar um pouco em qual contexto, principalmente que surgiu, né, a, a física moderna. Assim, a física clássica ela dava conta de grande parte dos fenômenos que a gente vê no nosso dia a dia, igual eu já falei. Só que ali, mais ou menos no início do século XX, haviam alguns problemas que eles estavam em abertos e que a física clássica não dava conta de responder, né? Por exemplo, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico.
E aí, principalmente aqui, na radiação do corpo negro, eu acho que enfim, é um problema mais interessante para a gente conseguir pensar mesmo como que surgiram as ideias da física moderna, né? Então, nesse contexto, principalmente as ideias desenvolvidas lá pelo Planck e pelo Einstein, elas vieram ali para consolidar a física moderna e ajudar a compreender esses fenômenos, né? Não só esses fenômenos, outros mais depois, futuramente, e eles proporcionaram o desenvolvimento de outros equipamentos, né, de novas tecnologias, mas elas surgiram muito nesse contexto, assim, sabe, de tentar buscar resposta para algumas coisas que a física clássica ela não conseguia responder. E aí elas são, a física moderna é interessante porque é uma coisa muito contraintuitiva, igual eu falei. Então é basicamente nesse contexto que ela surgiu. E aí, qual que é o problema assim da radiação do corpo negro? Como que acontece? O corpo negro, assim, é meio que um objeto teórico, sabe? Seria um objeto teórico que ele não reflete nada de energia, não reflete nada de luz, de luminosidade, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar lá um corpo, enfim, um corpo vermelho, ele vai refletir a radiação vermelha, correto? E o corpo negro, então, toda a radiação emitida nele vai ser absorvida, certo? Ele não vai refletir nenhuma radiação. E aí, a dificuldade que o pessoal tinha para explicar a energia que era emitida pelo corpo negro, a energia que era liberada pelo corpo negro, uma vez que ele não refletia luz em nenhuma frequência. Então, se ele não reflete nada, existia uma dificuldade para compreender da onde vinha essa energia que era radiada do corpo negro. E aí a física clássica ela não conseguia responder isso. E aí esse problema ele estava em aberto. E aí nesse contexto, no contexto da radiação do corpo negro, surgiu surgiu a ideia do fóton, que é muito importante ali para a gente entender mais ou menos a dinâmica da física quântica. Porque que acontece? Até esse momento, né, a onda ela era vista exclusivamente, ou a luz era vista exclusivamente como uma onda eletromagnética. E aí, nesse contexto, o Planck ele já tinha observado e ele começou a propor a ideia de que, na verdade, inicialmente a gente pensava que, por exemplo, a energia ela variava de forma contínua. Então você teria, por exemplo, quando a gente pega os números, né, os números matemáticos, a gente tem infinitos números entre os números. Então eu posso ter, tipo, sei lá, 1,1 infinitas vezes. E aí, muitas vezes a gente pensava assim, em energia nesse contexto. Então meio que a energia ela poderia variar infinitamente, assim, sabe? Você teria infinitas possibilidades, né? A energia variaria, a gente pode pensar, variaria de acordo com todas essas possibilidades matemáticas. E aí, nesse contexto, o Planck, ele propôs a ideia de que, na verdade, a energia, ela não varia dessa maneira. A energia, ela varia dentro de valores específicos. Então, a ideia é mais ou menos assim, como se você tivesse unidade de energia e a energia ela só pode variar em múltiplos dessa unidade, beleza? Então, é como se fossem pacotes de energia, certo? Então, eu posso ter um pacote de energia, eu posso ter dois pacotes de energia, três, quatro, cinco, seis pacotes de energia, mas eu nunca vou poder ter, por exemplo, 1,5 pacotes de energia, porque eu sempre tenho que acrescentar um número inteiro, né? Um pacote inteiro, uma parte inteira dessa quantidade de energia. E aí a gente até consegue pensar, por exemplo, sei lá, a gente consegue fazer uma analogia com o modelo atômico lá do Rutherford Bohr, que os elétrons eles ocupam, né? Esqueci o termo correto aqui, mas eles ocupam camadas específicas, né, da eletrosfera. E aí, para que ele suba ou para que ele desça, ele tem que receber ou ele tem que liberar uma quantidade específica de energia, correto? Ele não pode, por exemplo, para ele mudar de camada, ele não pode receber uma quantidade menor. Então ele não varia, tipo assim, ele varia exclusivamente quando ele recebe energia suficiente para mudar de camada. Então a gente pode pensar nisso. A energia ela vai variar de fato só quando ela receber uma quantidade específica, X. Então, ela vai variar dentro de valores discretos. E por que que, por exemplo, isso não é percebido quando a gente vai pensar, sei lá, na energia cinética de um corpo?
Porque a gente está pensando em escala atômica aqui nesse caso, por exemplo. A gente está pensando num átomo específico. E um átomo é muito pequeno, um corpo tem muitos átomos. Então, no final das contas, apesar do fato de que dentro desse átomo a gente vai ter uma variação muito marcante, muito característica dentro de unidades, né, específicas, quando a gente pega um corpo que tem muitos átomos, esse volume é tão grande que parece que não existe essa característica, porque a gente tem ali, tipo, vários mesmo, várias unidades menores que estão variando dentro de valores específicos, mas a gente tem tantas possibilidades que parece que essa característica não existe, né? A gente pode ter uma variação muito pequena, né? Então a ideia é mais ou menos essa. E aí, então, nesse contexto, surge a ideia do fóton, beleza? Então, recapitulando, né? Existe o problema do corpo negro e não sabia-se da onde vinha a energia radiada do corpo negro, certo? E o Max Planck lá, acho que é Max Planck, ele propôs essa ideia, certo? Que seria basicamente a ideia principal por trás da física quântica, se eu não me engano, que a energia ela varia, então, dentro de valores específicos, valores inteiros, beleza? Basicamente isso. E aí, nesse contexto, surgiu a ideia do fóton. E a ideia do fóton, qual que é o conceito do fóton? Então, via-se até então a luz, né, igual eu falei, exclusivamente como uma onda eletromagnética. E o fóton, ele surge para mudar um pouco essa concepção. A luz não deixa de ser uma onda eletromagnética, mas ela adquire também um outro caráter. Porque uma onda eletromagnética ela não transporta energia sem transportar matéria. Então a gente está tendo ali um transporte de energia, certo? Por meio da onda eletromagnética. Se a gente está tendo transporte de energia ali por meio da onda eletromagnética, e essa energia ela varia dentro de pacotes específicos, né? Pacotes quantizados, assim, igual eu falei. Pacote de energia mesmo, a gente pode pensar muito nessa imagem, pacote de energia, e se a luz for talvez vários pacotes de energia viajando, né? Assim, por exemplo, talvez no vácuo ou no ar. E daí surgiu a ideia do fóton. O fóton é como se fosse esses vários pequenos pacotes energéticos, sabe? Então, é como se a luz, quando a gente pensasse nessa parte, tipo, existe a dualidade onda-partícula da luz, né? Que eu vou falar um pouco mais pra frente. E aí, essa face partícula é bem isso, são os fótons viajando, são esses pacotes de energia viajando. E aí, houve a proposição da existência do fóton. E aí o fóton, ele explica bem a radiação do corpo negro pelo efeito fotoelétrico. E aí surge a ideia do efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico é o seguinte, a gente tem várias unidades, né, de vários fótons, né, várias unidades um detalhe importante, o fóton, isso é um pouco confuso, assim, talvez, mas o fóton, apesar dele ser uma partícula de energia, né, um pacote de energia, ele não tem massa, né, conceitualmente, então ele não tem massa, mas ele de fato existe, assim, existe comprovação científica, existiram experimentos que visaram comprovar a existência do fóton. E aí, como que se dá o efeito fotoelétrico, então? Na verdade, essa energia que ela é radiada pelo corpo negro, né, originada ali pelo efeito fotoelétrico, o que acontece? Esse fóton ele vai viajar ali, né, talvez, por exemplo, pelo ar, né, na luz que está sendo emitida, e aí quando ele entrar em contato com o material, esse material ele tem vários átomos, certo? Por exemplo, o corpo negro ele tem vários átomos. E aí, esse corpo negro, nesses átomos, né, você tem vários elétrons e várias camadas eletrônicas ali, sei lá, na eletrosfera, né? Várias órbitas. Pá, eu acho que é órbitas mesmo. Enfim. E aí, quando um fóton ele atinge um átomo, ele vai dar energia para esse átomo, ele vai excitar esse átomo. E aí, esse átomo, você lembra lá quando eu falei, né, quando eu citei no exemplo lá do modelo atômico, quando um elétron ele muda quando ele recebe energia, ele pode mudar de camada. E aí, então esse fóton ele vai incidir sobre esse elétron. E quando ele incide, um fóton específico vai interagir com um átomo, um fóton interage com um átomo ali, e ele vai dar energia para esse átomo, né? Necessariamente vai dar energia para esse elétron, e esse elétron ali, ele vai acabar sendo expulso do átomo, ele vai receber energia suficiente ali
para ser expulso desse átomo. E aí, então, essa energia é proveniente dos elétrons sendo arrancados dos átomos ali, certo? Nesse corpo. Então, a ideia é essa. Esse é o conceito do efeito fotoelétrico. Então, a física moderna, nesse ponto, assim, ela surgiu, ela consegue explicar o efeito fotoelétrico a partir dessa ideia. Na luz, na verdade, existem várias partículas, os fótons, que são pacotes de energia. E esses pacotes de energia, quando eles interagem com a matéria, eles vão ceder energia para essa matéria e eles são capazes, né, dependendo da quantidade de energia que eles cederem, de arrancar elétrons desses átomos, né, dos átomos presentes nessa superfície. E essa é a ideia do efeito fotoelétrico, esse é o conceito do efeito fotoelétrico. E aí, um detalhe importante agora, né, pensando no efeito fotoelétrico, igual eu falei, por exemplo, um fóton ele vai interagir com um átomo. Então, quando a gente pensar na intensidade da luz, agora, o que acontece? A intensidade da luz vai ser, tipo, se eu tenho uma luz muito brilhante ou uma luz menos brilhante, mas eu tenho luzes da mesma cor, beleza? Então, quando eu tenho uma luz mais brilhante, eu tenho mais fótons viajando, e quando eu tenho uma luz menos brilhante, eu tenho menos fótons. Só que elas são da mesma cor. Se elas são da mesma cor, elas têm a mesma frequência. E aí, quando a gente observa isso, né, uma luz mais intensa e uma luz menos intensa, na luz mais intensa, a gente vai ter mais elétrons sendo arrancados, vocês concordam? Porque na luz mais intensa, eu tenho mais fótons. Então, eu tenho mais elétrons sendo arrancados. Só que cada elétron está chegando com a mesma quantidade de energia, porque porque a luz tem a mesma frequência da outra luz. Então, eu tenho mais elétrons sendo arrancados, só que esses elétrons saem com a mesma quantidade de energia nos dois casos, beleza? Então é isso, a intensidade da luz, como eu tenho mais fótons, eu arranco mais elétrons, mas os elétrons que estão sendo arrancados saem com a mesma quantidade de energia. Agora, quando eu mudo a frequência, quando eu aumento a frequência da luz, por exemplo, ao invés de se eu tenho a luz de mesma intensidade, mas eu aumento a frequência, ou seja, eu mudei a cor dela, né, para uma cor de uma frequência maior, eu não vou arrancar mais elétrons, mas na verdade a quantidade na verdade a energia desses elétrons que estão sendo arrancados ela vai ser maior. Então, os elétrons vão ser arrancados, vão sair com mais energia. E aí, uma outra ideia interessante também é que existem esses dois conceitos, é que existe uma frequência mínima, porque vocês lembram que eu falei lá, pensando no conceito lá do modelo atômico, que precisa de uma quantidade específica para fazer com que um elétron mude de camada? Então, se a gente pensar que ele está lá na camada mais superficial, existe uma quantidade de energia mínima para que esse elétron ele seja arrancado do átomo. Tipo energia de ionização, isso, para arrancar o elétron do átomo, certo? Transformar ele sei lá, ele está sem carga, né? Transformar ele num íon. Então, existe uma energia mínima. Então, eu tenho uma frequência mínima, certo? Então, que é a frequência mínima para arrancar esse elétron. Então, se eu, por exemplo, né, sei lá, se a energia mínima é, sei lá, 5, enfim, e ele está 5 joule, por exemplo, e ele está recebendo 6 joule. Então, esse elétron, 5 joule, gastou para arrancar ele do átomo. Sobrou 1 joule, então ele vai sair com essa energia, sabe? Entendeu? Então, a ideia é essa. Então, vai existir uma frequência mínima, uma quantidade mínima de energia que eu preciso para arrancar o elétron. Qualquer frequência acima dessa, qualquer quantidade de energia acima dessa, vai conseguir arrancar o elétron. O que vai variar é a quantidade de energia que sobra para o elétron, né? A quantidade que ele vai ser arremessado, assim, de energia que vai sobrar para ele. Então, essa é a ideia do efeito fotoelétrico. Isso foi um avanço importante da física moderna. Eu acho que o principal é vocês saberem isso, que foi um avanço importante. E onde que a gente consegue usar, por exemplo, o efeito fotoelétrico? Né? Dois exemplos importantes. Nas placas de energia solar, né? A placa de energia solar. E isso é importante a gente ter só tomar uma água aqui, essa diferença clara na nossa cabeça. Porque a gente pode usar a energia solar para dois fins diferentes na nossa casa, por exemplo. Eu posso usar a energia solar para aquecer a água. Então, por exemplo, né? Eu posso tomar um banho ali com água quente porque a energia solar aqueceu minha água. E aí, na verdade, o sol está tipo, cedendo calor para a água, né? Na transferência de calor. E eu posso usar a energia solar para gerar energia elétrica. São as placas de energia solar. E nesse caso,
eu vou conseguir esquentar a água também, mas eu vou conseguir esquentar a água porque eu liguei um chuveiro elétrico, entende? Então eu vou usar o sol, na verdade, para fornecer talvez toda a energia da minha casa, beleza? Então, é basicamente isso. E nessas placas de energia fotovoltaica, esse é o conceito. Porque energia elétrica não são elétrons em trânsito, se a gente pensar assim, certo? São elétrons em trânsito. Eu penso aqui que o fóton ele consegue fazer arrancar o fóton ele consegue arrancar elétrons. Então, na verdade, o que o fóton está fazendo ali na placa de energia solar, o fóton ele está batendo ali e ele está arrancando elétrons. Só que esse elétron, ele, tipo assim, ele é arremessado e ele vai percorrer um caminho específico. Então, se eu tenho vários elétrons ali sendo arrancados e percorrendo esse caminho, eu tenho uma corrente elétrica. Vocês não concordam comigo? Porque a corrente elétrica não são os elétrons se movimentando. Então, se eu tenho vários fótons arrancando elétrons ali, os elétrons estão se movimentando, eu tenho uma corrente elétrica. Então, eu consigo gerar energia elétrica a partir do sol, a partir desse conceito. Essa é uma aplicação do efeito fotoelétrico. E, por exemplo, nos pós de iluminação. É muito comum os pós de iluminação que eles acendem sozinhos quando fica escuro. Porque quando tem luz solar ali, você vai ter os fótons incidindo ali no sensor, você vai ter uma corrente, vai ter uma tensão. Agora, quando essa luz solar para de incidir, enfim, essa corrente vai deixar de existir e esse poste de energia elétrica ele vai perceber que ele precisa ser ligado. Então, a gente tem essas duas aplicações interessantes. Isso é o principal. E aqui só comentando, sei lá, dessa ideia da dualidade onda-partícula. E a gente percebe, e a gente pode perceber, sei lá, aqui englobou as duas coisas no mesmo desenho. Porque, por que a luz é uma onda? Porque ela responde a propriedades de uma onda. Aqui ela vai passar pela difração, vai passar pela refração, pela reflexão. Se ela passa por todas essas propriedades de onda, ela é uma onda. Só que ela vai ter essa propriedade corpuscular também, porque ela vai ter o efeito fotoelétrico, ela vai interagir com a matéria. Então, tipo, existe esse conceito, essa dualidade onda-partícula. E isso é uma parada bem complexa, assim. Isso vai até além da luz, sabe? Isso não funciona só para a luz, assim. Isso é uma coisa bem doida, assim, da física moderna, que na verdade eu não sei explicar muito bem, tipo, eu não tenho conhecimento tão aprofundado. Mas enfim, essa característica aí é principalmente bem marcante da luz, sabe? E aqui é só uma questão para a gente já fazer, para firmar essa ideia, que é a seguinte, é bem parecido com o que eu comentei com vocês, beleza? As células fotovoltaicas são fabricadas com materiais semicondutores. Isso aqui vai falar como elas são fabricadas, beleza? Bom, ler a questão. As células fotovoltaicas são fabricadas com materiais semicondutores. Deixa eu só pegar aqui para desenhar a última vez. Tá. As células fotovoltaicas são fabricadas com materiais semicondutores, como o silício, que apresentam características intermediárias entre os condutores e os isolantes. No escuro, o selênio é isolante. Em seu estado cristalino puro, o silício é um condutor medíocre. No entanto, acrescentando um pouco de fósforo ao silício, eu acho que aqui ele quis falar silício, né? Na verdade. Mas enfim. Em seu estado cristalino puro, o silício é um condutor medíocre. No entanto, acrescentando um pouco de fósforo ao silício, obtém-se um ótimo condutor com elétrons livres, ou seja, com portadores de cargas livres negativas. Por isso, esse processo é chamado de dopagem tipo N. Na dopagem com boro, obtém-se também um ótimo condutor, mas com portadores de cargas livres positivas. A ausência de elétron na faixa de condução do cristal. Lacunas podem ser consideradas como cargas positivas livres, né? Na verdade, aqui a gente está pensando em cargas negativas livres, né? Que seriam os elétrons. Daí o nome, dopagem tipo P. Beleza. Uma célula fotovoltaica é formada de uma camada de material tipo N e outra de material tipo P, conforme mostra a figura a seguir. Um campo elétrico é formado devido à diferença de potencial existente na junção PN. Então, tipo P, tipo N. E aqui a gente tem uma diferença de potencial, certo? Porque a gente tem cargas negativas livres de um lado e cargas positivas livres do outro lado. Quando a luz solar incide sobre a célula fotovoltaica, fótons de certos comprimentos de onda arrancam elétrons das duas camadas, transformando-as em condutores de eletricidade. Então, aquele conceito, certo? A gente vai ter o fóton, a gente tem uma diferença de potencial,
porque a gente tem cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, e a gente tem uma divisão entre essas duas partes, e aí o fóton ele vai interagir com esses elétrons livres, e ele vai levar ao trânsito desses elétrons e vai gerar corrente elétrica. Então, quando a luz solar incide, fótons arrancam elétrons das duas camadas, transformando-as em condutores de eletricidade. Por isso, uma lâmpada conectada entre as duas camadas permanecerá acesa enquanto a célula receber luz. Agora, a questão é a seguinte: de acordo com as informações do texto e usando conhecimentos básicos sobre o efeito fotoelétrico, pode-se concluir que a célula fotovoltaica é um dispositivo que armazena energia elétrica, que aparece na forma de corrente elétrica gerada pela incidência de luz, e o valor dessa corrente depende tanto da intensidade da luz quanto das frequências presentes na luz. E aqui eu já vou adiantar um pouco para a gente não perder tanto tempo, porque olha só, a célula fotovoltaica, né, ela não é capaz de armazenar energia, certo? Porque eu preciso dos fótons incidindo nela para eu ter corrente elétrica circulando ali, mas eu não consigo armazenar essa energia em nenhum lugar. Ela só tem essa característica de proporcionar o fluxo da corrente, mas ela não tem a capacidade de armazenar. Só que, por exemplo, né, quando você vai montar aí na sua casa um mecanismo para ter energia, né, energia elétrica baseada na energia solar, além de você ter as placas fotovoltaicas, você pode ter baterias. E aí as baterias vão armazenar energia. Então a ideia é essa. Então você não precisa só das placas. Então, por exemplo, a energia ela vai ser armazenada, mas não nas placas em si, mas em baterias, né, em dispositivos específicos para armazenar energia elétrica. Então, aqui a gente já consegue eliminar a partir dessa ideia. Então, essas partes que falam que armazena energia elétrica, a gente já pode tirar, beleza? Agora, que não armazena energia elétrica, sobraram a letra D e a letra E. Vamos lá, na letra D. Que não armazena energia elétrica, ela apenas mantém uma corrente elétrica enquanto estiver exposta à luz, beleza? E o valor dessa corrente depende tanto da intensidade da luz quanto das frequências presentes na luz. E o que acontece? Por que aqui, nesse caso, vai depender das duas situações, porque, olha só, a corrente ali, quanto maior o fluxo energético ali por minuto, né? Maior vai ser a intensidade da corrente, vocês concordam? Beleza. E aí, se eu tenho uma luz de maior intensidade, eu tenho mais elétrons sendo arrancados. Então, eu vou aumentar esse fluxo de energia, porque eu tenho mais elétrons. E se eu tenho uma maior frequência, cada elétron que é arrancado vai ser arrancado e vai ter mais energia depois que ele é arrancado. Então, as duas situações, elas podem aumentar a intensidade dessa corrente. Então, por isso que a alternativa certa é a alternativa D. Então, a alternativa é que não há mais energia elétrica, ela apenas mantém uma corrente elétrica enquanto estiver exposta à luz, e o valor dessa corrente depende da intensidade da luz, mas independe das frequências presentes na luz. Pelo motivo que eu expliquei para vocês, essa questão também não está certa. Então, por exemplo, essa questão, ela juntou bastante, né, dos conceitos que a gente conversou. Eu acho que se a gente tiver alguma coisa de física moderna no Enem, pelo que eu estava vendo, vai ser bem relacionado aos fenômenos. Então é bom lembrar mesmo a ideia do efeito fotoelétrico e das aplicações, né? Por exemplo, esses dois exemplos. Vocês podem também, existem outras coisas, transistor, laser, enfim, existem várias aplicações. Vocês podem olhar também na internet, às vezes tiver curiosidade, né? Pode até no final das contas, só, sei lá, dar uma decorada, se perguntar, saber qual fenômeno está relacionado. Mas eu acho que o importante mesmo é pegar essa ideia, sabe? E agora a gente tem uma outra parte da física moderna, né? A gente tem diferentes partes assim, que é a relatividade. E aí surgiu primeiro lá, tipo, foram. Tá escrito errado o referencial, mas enfim. Ela surgiram duas relatividades diferentes, vamos dizer assim. Primeiro surgiu a relatividade restrita e depois surgiu a relatividade geral. E a relatividade restrita, ela trouxe uma ideia importante, e eu acho que essa ideia principal que ela trouxe é mais aplicada
no Enem do que na relatividade geral lá. E essa ideia é extremamente importante, que é a luz ela tem a mesma velocidade, independente do referencial. Então a luz sempre vai ter a mesma velocidade, sempre, 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 beleza? Se a gente pensar na luz, por exemplo, viajando no vácuo, beleza? Porque quando ela passa pela refração, ela muda a velocidade, né? Então a luz viajando no vácuo, ou então no ar aqui também na atmosfera, a gente imagina, é praticamente como se fosse o vácuo, beleza? Então, a luz ela sempre vai ter a mesma velocidade. Isso é importante da gente lembrar. Beleza? Independente do referencial. E isso foi uma coisa que foi. é, tipo, isso é meio que. Foi verificado experimentalmente, sabe? É meio que uma condição de existência do universo, assim. E a luz, ela sempre vai ter a mesma velocidade. E aí, a partir dessa ideia, surgiu esses dois conceitos, assim, de dilatação do tempo e de contração do espaço. Porque, o que acontece? Vamos imaginar aqui, agora essa parte é interessante, por exemplo, se tiver um astronauta, né, ele está aqui tipo numa nave viajando numa velocidade muito alta. E aí aqui tem uma lanterna, tá? Beleza, pessoal? Aqui tem uma lanterna. Então a luz dessa lanterna, e aqui tem uma superfície refletora. Então tem a lanterna vai emitir uma luz, essa luz vai subir, pá, vai bater aqui, vai ser refletida e vai descer. Tudo bem? A velocidade da luz, correto? E esse astronauta lá, ele tá viajando bem distante dessa pessoa, tá viajando bem distante dessa pessoa, nessa nave aqui, tá viajando. E aí, esse astronauta, ele vai olhar para essa luz e ele e aí aqui que surge a ideia, tipo assim, o pulo do gato, que talvez fique um pouco difícil. Enfim, vamos ver. Eu acho que vocês vão conseguir acompanhar. Porque olha só, eu tô olhando para a luz e tipo assim, a informação de que a informação que a luz está ali, ela vai viajar na velocidade da luz. Então, tipo assim, a luz está viajando na velocidade da luz e a velocidade que a velocidade da informação que a luz está vindo está viajando na velocidade da luz também. Então, por exemplo, o astronauta ele está muito perto dessa lâmpada aqui no caso, certo? Então ele tá vendo aqui como se a luz estivesse descrevendo essa trajetória, tipo retilínea, porque a luz a informação de que a luz está fazendo esse trajeto chega no olho dele tão rápido que é isso. Ele está muito perto. Só que para essa pessoa que está muito distante, essa informação de que a luz está viajando nessa velocidade vai viajar na mesma velocidade que a luz está viajando. Então, para essa pessoa, na verdade, vai parecer que a luz está fazendo um trajeto totalmente diferente, porque essa informação ela vai demorar para chegar. Então, tipo assim, como essa nave está viajando rapidamente, quando é, a informação vai chegar tipo, com delay para a pessoa. E aí esse trajeto ele tipo ele vai ser distorcido, entende? Por exemplo, a informação de que tipo assim, essa informação aqui do feixe de luz daqui, quando ele está indo para lá, quando ele chegar para a pessoa, na verdade, é como se ele já estivesse aqui. Então, a gente vai ter tipo uma distorção dessa trajetória da luz, beleza? Então, por exemplo, para o astronauta, ele está vendo a luz dessa forma. E a pessoa ela está vendo a luz dessa forma. Então, na verdade, para essa moça aqui, não parece que a luz ela e isso tudo, tipo, tá acontecendo simultaneamente, beleza? Essa é meio confuso, né? Não sei se tá ficando Enfim, vou dar a sequência. E isso tudo tá acontecendo simultaneamente. Tipo, simultaneamente. Mas nessa parte aqui, o trajeto foi menor. Trajeto menor. E nessa parte aqui, o trajeto foi maior. E a luz sempre tem a mesma velocidade, certo? Então, por exemplo, se a luz tem a mesma velocidade, velocidade é a distância pelo tempo, não é? Se a luz tem a mesma velocidade, a velocidade é a mesma,
vou circular aqui a mesma velocidade. E nesse caso aqui, ela percorreu uma distância maior, se ela tem a mesma velocidade, distância sobre o tempo tem que dar a mesma coisa. Se ela tem a mesma velocidade e aqui, para a moça, ela percorreu uma distância maior, para a moça, esse tempo aqui, que foi o tempo T para o astronauta, o tempo T' aqui para a moça, vai ser um tempo maior do que o tempo que foi para o astronauta, simplesmente porque a luz tem que ter a mesma velocidade. E se para ela, aparentemente, a luz viajou uma distância maior, e para a luz sempre ter a mesma velocidade, então esse tempo para ela, ele foi, tipo, alargado. Só que meio que aconteceu ao mesmo tempo. Então, por isso que, tipo, sei lá, no filme Interestelar, eles têm essa percepção lá, o camarada que ele tá na nave, tipo, é como se para ele passasse, sei lá, poucas horas, eu não lembro muito bem do filme, e para as pessoas na Terra passaram vários anos, porque existe essa dilatação temporal, justamente porque, tipo, a lei básica, na verdade, da velocidade, a única velocidade que existe, no final das contas, é tipo a velocidade da luz, e tudo varia em função dela. Então, é mais ou menos essa a ideia tipo assim, da relatividade, a principal. E, enfim, e aí, além de eu ter a dilatação do tempo, né, eu tenho a contração do espaço, porque aí seria mais ou menos a ideia contrária, né? Se aqui passou, tipo, passou mais tempo do que aqui, é como se aqui a distância fosse menor necessariamente, porque os eventos estão acontecendo simultaneamente. Então, por causa dessa relação, justamente porque a velocidade da luz é sempre a mesma, eu vou ter esses efeitos de dilatação do tempo e de contração do espaço. E para que eu preciso disso? Por exemplo, eu preciso disso para o GPS. Porque o GPS, a gente tem um sinal que está vindo de muito longe, um sinal eletromagnético, uma onda eletromagnética. Então viaja muito rápido. Tem que ser uma coisa que viaja a velocidade próxima da luz para isso ser significativo. E no caso do GPS, que eu tenho uma onda eletromagnética, né, de um satélite que está em órbita, ele viaja muito rapidamente. Então, como ele viaja muito rapidamente, ele está muito longe de mim, a gente vai ter um efeito muito parecido. O tempo lá para o satélite não vai passar da mesma forma que do tempo que para mim aqui na Terra, certo? Não vai ser uma diferença muito grande. Não vai ser uma diferença muito grande. Vai ser uma diferença pequena, sei lá. Eu não sei quanto exatamente. Vamos pensar em microsegundos. Só que, tipo, eu preciso, muitas vezes, às vezes, sei lá, um piloto de avião, talvez, ele vai precisar de uma precisão muito boa no GPS. Então, poucos segundos, microsegundos vão influenciar. E se eu parar para pensar, um atraso de, tipo, vários atrasos de poucos microsegundos, quando eles vão se acumulando, se eu for deixar sempre acontecendo, eu posso ter um atraso maior, mais significativo. Então, para a gente ter tipo, para meio que acontecer a sincronização do horário do GPS com o nosso horário, é sempre preciso de um ajuste matemático. Esse ajuste ele sempre tem que ser feito por causa dessa característica da relatividade, porque isso realmente acontece, essa diferença é perceptível. Então, se não existisse esse conhecimento, esse ajuste não seria capaz e a gente não conseguiria GPS tão precisos assim quanto a gente tem. Então, isso é uma aplicação muito interessante. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ou não? Ficou muito confuso, eu acho. Talvez, não sei. Eu não preciso preocupar muito com física moderna, assim, porque cai pouco, mas é interessante, assim, a ideia, enfim. E aí as coisas mais importantes são essas. Então, recapitulando, são essas duas possibilidades de aplicação, né? A ideia do efeito fotoelétrico e a ideia da relatividade, assim, como que ela afeta o tempo e essa aplicação, por exemplo, no GPS. Eu acho que são coisas que talvez podem, o que tem mais chance de ser cobrado são essas ideias. E, e aí, tipo assim, e daí surge várias coisas, tipo, bem complexas, bem viajadas. Eu vou comentar por último isso do conceito de espaço-tempo, porque eu acho muito complexo. E aí uma outra coisa, que seria esse conceito de que massa, e isso, por exemplo, inclusive, eu não sei se vocês viram isso em química. Se vocês não tiverem visto, se vocês quiserem que eu fale sobre, por exemplo, energia nuclear, né, usina nuclear, e aí eu falo que é essa última ideia lá das equações do Einstein também, de que massa pode ser transformada em energia.
Ah, beleza. Porque isso é importante. Que massa pode ser transformada em energia. E aqui, essa equação, né, é uma equação famosa e tal, o pessoal fala muito, que é o seguinte, para a gente saber quanto de energia, em quanto de energia se transforma uma certa quantidade de massa, tipo assim, essa quantidade de energia é a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, tipo, sei lá, 1 grama gera uma energia absurda. Então, por isso que energia nuclear, por isso que a gente pega, sei lá, uma bomba nuclear, por isso que ela é absurdamente energética. Por isso que a usina nuclear, ela consegue gerar muita energia com um porte menor, com menos volume, né, do que uma energia, do que uma usina hidrelétrica, que é gigantesca, tem um volume absurdo de água. Por causa disso. E só falando rapidamente, desses exemplos, né, por exemplo, nas estrelas, no Sol, nas usinas nucleares, e o que acontece na estrela? É basicamente assim, e no Sol, na, na, enfim, na química eu acho que eles vão comentar, mas eu acho que é importante eu comentar também, caso não comente. A gente tem diferentes mecanismos. A gente tem a fissão nuclear, que seria tipo assim, pegar um átomo e dividir ele. Então a gente pega um e transforma em dois, que é a fissão, que seria dividir, que é o que acontece, por exemplo, na bomba atômica. E aí, quando a gente divide esse átomo, uma parte dele tipo, a gente tem dois átomos, mas uma parte dele é transformada em energia no processo. Então, a gente daí surge a energia liberada na fissão atômica, né? Que é muito grande. A gente pensa um átomo. Um átomo, um pedacinho dele virou energia, um pedacinho muito pequeno, mas vira mais energia significativa porque eu vou multiplicar essa massa pela velocidade da luz ao quadrado. Então, na fissão nuclear é isso. E acontece, por exemplo, na usina nuclear, é a fissão também, na bomba atômica, é a fissão. E eu tenho a fusão nuclear. Na fusão nuclear, eu pego dois átomos e transformo em um, que é o que acontece nas estrelas, por exemplo. E a fusão nuclear, ela ainda libera mais energia do que a fissão nuclear, beleza? Libera mais energia. Então, por exemplo, no Sol, se eu não me engano, você pega dois átomos de hidrogênio, junta eles e transforma em um átomo de hélio. E aí eu vou ter uma parte dessa massa, que era dos dois, que vai ser transformada em energia também. Então, isso é um conhecimento muito relacionado à física moderna. Então, eu acho que essas ideias são as principais, beleza? Aqui eu citei mais alguns exemplos, né? No laser, no circuito transistorizado, no microscópio eletrônico. Então, eles vieram para fornecer algumas tecnologias para a gente. E aí, no final das contas, só isso aqui, tipo, eu acho que nem precisa prestar muita atenção, nem precisa fritar. O conceito de espaço-tempo, que é uma coisa maluca, que, tipo, é como se a ideia é se existissem 4 dimensões, né? E aí, no final das contas, assim, depois não vai dar para eu falar muito, porque são 5 minutos, mas depois eu vou mandar um vídeo lá no WhatsApp, se vocês quiserem. Vou mandar lá no WhatsApp, se vocês quiserem dar uma olhada lá no conceito de espaço-tempo do Ciência Todo Dia lá do Pedro Lousa. Eu acho que ele é bem didático, assim. E aí, tipo assim, no final das contas, é como se eu conseguisse medir a velocidade em metros, porque, tipo assim, se eu passar a adotar a velocidade da luz como referencial, que é como se fosse a única velocidade absoluta que existe, a velocidade da luz, se eu adotar ela como referencial, eu consigo passar a medir o tempo em metros também, tipo assim, usando a velocidade da luz como referencial. E daí surge essa ideia dessas, tipo assim, das 4 dimensões, e aí vai ter o conceito de espaço-tempo. Tipo assim, e aí o tempo vai estar incluído nessa dinâmica. Tipo assim, e aí eu coloco o tempo também como se fosse, tipo, me ajudando a calcular a distância. Então, eu vou calcular, na verdade, a distância entre dois eventos, entre dois acontecimentos, levando em consideração essas 4 esferas, né? Que seriam as 3 dimensões e o tempo. E existe uma unidade de medida que calcula usando essas 4 ideias. Tipo assim, é muito legal. Vou mandar o vídeo lá se vocês quiserem assistir. A título de curiosidade. E, tipo, esse é muito a título de curiosidade mesmo. Esse última coisa. Com o jeito lá de espaço-tempo, eu acho que não vai ser cobrado. Mas aí vocês veem, mas sem fritar, sem preocupar, sem anotar, só pra ver mesmo que vocês acharem legal, beleza? Pessoal, então essa parte, tipo, é meio que uma parte adicional, igual eu falei, eu segui o cronograma do Eric, que o Eric, ele é mais da área do que eu, né? Então,
eu optei por seguir o cronograma dele mesmo, sem ficar inventando muita moda, então eu segui o que ele tinha planejado e ele tinha previsto para essa última aula essa ideia de falar um pouco de física moderna. Que eu acho que é interessante, talvez, importante, igual eu falei. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, mas é muito confuso. Até eu acho muito confuso, todo mundo, tipo, eu falo até eu também, como se fosse um grande gênio da física, né? Não, não nesse sentido, né? Mas é porque é uma matéria que eu gosto, assim, e tal. E até pessoas que fazem, né, que cursam da graduação e tal, tem dificuldade, que fazem física e tal. Então não precisa preocupar, não precisa freitar, não precisa desesperar. A chance de cair eu acho que é pouca, mas talvez, quem sabe, se cair algum desses fenômenos, talvez vocês lembrem lá que está relacionado e às vezes só tipo lembrar mesmo, assim, sabe? Só essa vaga lembrança pode ser que ajude, mas não fritem se for ter que escolher, tipo assim, poucas matérias para estudar. Física moderna definitivamente não é uma delas. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação. Ah, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se vocês puderem pedir, olhar lá pro pessoal, pedir para eles responderem o mais rápido possível. Eu vou dar uma aula no sábado agora. E meio que, tipo, eu cumpri o cronograma que tinha sido planejado, né, pelo Eric, assim, de matérias novas a serem dadas. E eu vou ver se eu reviso algumas coisas, então, trazer algumas questões, enfim. E se vocês puderem olhar lá com o pessoal, por favor, o que que eles querem ver, sei lá, qual parte da matéria. Eu acho que é legal, assim, se vocês conseguirem me falar o que que vocês preferem, sabe? Qual parte vocês preferem, porque a gente tem pouco tempo, né? Então aí se vocês conseguirem me mandar, tipo assim, até amanhã à noite, seria bom, por favor. Que aí dá tempo de eu procurar algumas questões, sei lá, ajeitar alguma coisa, beleza? Mas aí vocês olham lá e me mandam até amanhã à noite, por favor, se possível. Qualquer coisa eu cobro vocês de novo também. Obrigado, viu, gente? Boa noite, até mais. Falou.